Na alma humana existe uma necessidade profunda de equilíbrio. Quando alguém nos dá algo, nasce em nós um impulso natural de retribuir. Mas não é uma retribuição por obrigação, mas é um instinto, é algo que nasce de dentro da gente para restaurar uma ordem interna. Então, o equilíbrio não é algo que nasce aqui da nossa mente, algo que você comanda. Está no nosso instinto. Dentro deste olhar da compensação, nós vamos dar continuidade aqui. Liberados somos concluídos. E ontem nós vimos, para quem não assistiu a live de ontem, que falávamos sobre a fé maior. Então tivemos um exercício, nós vimos uma descrição de uma constelação que Bert Helling conduziu há mais de 20 anos. Eu fiz questão de frisar este tempo para que nós possamos compreender que muitas coisas mudaram desde então no trabalho das constelações. Mas o que se mudou não é a informação que chega, é a não necessidade de fazer perguntas para os representantes. Isso porque o representante, ele também pode influenciar uma informação vinda de um campo de constelação. Simplesmente porque somos humanos. Então, se uma pessoa vai representar uma mãe e ela tem uma ideia do que é ser mãe, ela interfere no campo. Logo, ao longo do tempo, Bert e vários pesquisadores da área fenomenológica unida com a área científica. Então, são pesquisas feitas por médicos, psicólogos, psicanalistas, filósofos, biólogos, físicos. Então, pessoas dentro das suas áreas profissionais, dando a sua contribuição sobre o fenomenológico e o quanto que a nossa mente, ela interfere no resultado favorável que nos liberaria para a nossa função na vida. Então nós paramos num trecho, depois dele ter contado a história da fé maior. Quem aqui refletiu sobre a postura daqueles dois homens? Pensa aí na sua vida, o que você poderia dizer? Isso eu não faço. E o que você consegue falar? Isso eu faço, mesmo que seja difícil. Então nós paramos num trecho depois deste texto, a fé maior. Quem não viu a live com o texto, foi a live de ontem.
nós vimos sobre a compensação e amor, que é o tal do equilíbrio que eu falei aqui, a hora que eu abri a live, e chegou depois, né? Mas vamos recapitular para continuar a partir disso. Então, Bert, ele nos apresenta a lei da compensação ou a lei do equilíbrio, e quando Bert Helling fala de lei, ele não está falando das leis humanas, de certo e errado, de acusados e vítimas, ele não está falando disso. Ele está falando de uma lei universal, onde, independente do nosso querer mental, ou nosso querer humano, se é que a gente pode dizer assim, existe um instinto natural. E quando você recebe algo bom, instintivamente você deseja retribuir e você retribui um pouquinho a mais. Quando alguém faz algo ruim, instintivamente você quer devolver essa coisa ruim. Mas quando existe a relação que quer preservar o amor, o vínculo, então você devolve um pouco menos para equilibrar essa dinâmica, dando à relação um equilíbrio. Então aqui a gente poderia pensar que o segredo, né, dessa compensação seria unir as partes com amor. Então essa união que restaura, essa união que aconchega a gente, precisaria levar em consideração esses dois princípios. O bem você faz com algo acima e o mal você faz com algo abaixo. E assim você alcançaria o equilíbrio, a união. Então a gente vai seguir daqui para o sacrifício dos filhos. Nós paramos neste ponto. Para quem tem o livro e está acompanhando pelo livro, nós estamos na página 31. Mas antes de seguirmos, traz você para cá. Coloca os seus pés no chão. Move as suas escápulas. Perceba como é que está o tecido do seu pescoço, os músculos. Pouse as suas mãos sobre as suas pernas. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça. Quando você inspira, você abre um espaço. E ao expirar, você solta o ar pela boca, crescendo pelo topo da sua cabeça. Sorria. Nada
nada mais neste momento importa. A não ser a sua presença de espírito. É o espírito que pode alcançar o que a mente limitada nem de longe poderia considerar. A nossa mente, ela é muito limitada. A mente não ama. A mente busca o que é aceitável o espírito busca aquilo que é o verdadeiro que veio fazer aqui. Você encontra paz. Então seguimos a partir daqui. O sacrifício dos filhos. Ele diz o seguinte: acontece que essa necessidade de compensação é projetada por muitas pessoas e religião no destino e em Deus. Para Juan é o cliente de Bert que nós vimos ontem, o rapaz que o pai estava conduzindo ele em sacrifício em direção à morte. Então para Juan, assim, quando seu pai abandona quando seu pai abandona a ordem e continua na sua antiga fé, e sua mãe continua na antiga fé, e os filhos continuam na antiga fé, então eles irão pagar por isso. Ou seja, vida por vida. Isso quer dizer, um filho é sacrificado. Mas não acontece somente que o pai sacrifica o filho. A família inteira tem a necessidade de compensar, sem que isso se torne consciente. Então, é importante nós compreendermos que não é uma coisa consciente. Esse que é o ponto, às vezes delicado, que nós esquecemos desse detalhe. Se você dissesse, Ronivalda, mas como assim? O pai está querendo conduzir o filho para a morte. Que loucura é essa? Não, a gente está falando sobre uma compensação. A culpa, ela não é algo consciente. Às vezes nós não temos consciência nem da raiva que sentimos. Por exemplo, uma pessoa com depressão. A depressão é uma raiva, não é tristeza, é uma raiva velada. Algumas pessoas com depressão, elas têm consciência dessa raiva, mas a maioria não.
Então, ele está trazendo, né? Isso não é consciente. Toda a cristandade se fundamenta nesse mecanismo. Qual o mecanismo? Que o bem deve ser pago com a vida. Portanto, algo que é humano e apenas humano, ou seja, a necessidade de compensação é projetada para além do ser humano em algo maior que nós nem conhecemos. O que Bert está mostrando aqui para nós? Que quando existe uma culpa, um sentimento de culpa, ou um desequilíbrio numa geração anterior, os filhos, eles tendem a pagar essa conta. Os pais que não se resolvem, os filhos pagam essa conta, os netos pagam essa conta. Porque ele está trazendo esse neto, esse filho, às vezes até um bisneto. Ele está dizendo: eu faço como você para ajudar você a ficar nessa situação. Por amor, eu sigo a sua forma de lidar com a vida. E como que ele vai pagar isso? Vai pagar com a própria vida ou vai pagar com a própria saúde? Vai pagar com o próprio destino? Talvez você esteja dizendo: nossa, deveria ser diferente. Mas não foi Bert Hellinger que inventou isso aqui, né, gente? Primeira coisa que nós precisamos compreender: isso aqui não é uma metodologia, não é um processo de terapia. Constelação não é terapia. É um olhar para a vida como ela é na sua amplitude. O processo de psicoterapia é algo científico que você precisa conhecer o desenvolvimento humano. Com as suas dificuldades, as suas limitações, os seus medos, as suas dificuldades. É um passo a passo. O fenomenológico, que é isso aqui que a gente está vendo, que é o trabalho mais amplo da constelação, é um holofote que você coloca na sua vida e fala: é isso. E você precisa ter maturidade para olhar para isso. E a maturidade, ela se constrói num processo de psicoterapia, ou você realmente teve uma condução de vida que te deu essa maturidade. Então, Hellinger ele vai trazer a imagem de Deus. Olha o que ele diz. Imagine-se que imagem de Deus, imagine-se que imagem de Deus é essa, quando achamos que, com um sacrifício desses, deveríamos pagar a Deus por algo que nos deu de presente, ou por algo do qual nós nos apropriamos. Posso lembrar-me de um acontecimento. Quando era missionário na África do Sul
Então, Helling está falando dele. Bert Helling foi padre e ele foi um missionário na África do Sul. E aí ele conta: eu havia construído uma igreja e queria conseguir na Alemanha uma imagem para ela. Estava imaginando algo similar à escultura que havia visto na igreja onde fui batizado. Representava 3 pessoas: Jesus na cruz, a mãe de Jesus embaixo da cruz, que aparava seu sangue em um cálice. Pensava ser uma imagem linda, que talvez também combinasse com a igreja na África do Sul. Também havia encontrado um pintor de igreja na Alemanha que estava disposto a pintar esse motivo em tecido. Porém, antes de encomendar a pintura, fotografei a escultura e a mostrei para religiosas nativas de uma congregação na África do Sul. Elas ficaram horrorizadas com aquela foto. E elas perguntaram: como é que uma mãe era capaz de fazer algo assim? Naquela hora, elas me deram um precioso ensinamento. Após o acontecido, pensei que fora louco, mas quando se está vivendo dentro de tal fé, não se percebe mais quão louca é uma coisa assim. Qual seria a solução aqui? Helling pergunta. Deve-se regenerar o Deus pequeno e se voltar àquele maior que permanece oculto para nós. Espero ter conseguido elucidar isso aqui. Então, o que Helling está dizendo? Que o Deus maior, ele não pede sacrifícios. Mas se nós não estamos dispostos a abandonar a nossa pequenez é quando nós acreditamos que precisamos nos sacrificar. Quando você sacrifica a sua família no Natal para ficar com a família de origem, isso é você sacrificar. Isso é uma fé pequena. É quando os pais não conseguem fazer uma ceia com os seus filhos, dar a eles os princípios da família, que é a união do homem e da mulher. E eles se separam e vai cada um para a sua família de origem. Isso é uma fé pequena. Você não consegue sustentar o sim que você deu para o outro. Quando você diz sim a uma pessoa, você está dizendo sim para a sua família de origem, não para a sua família de origem, para você constituir a sua própria família. Tem casais que não conseguem passar o domingo de pijama dentro de casa, porque tem que ir na casa da mãe. Não conseguem. É lei, é obrigatório. E depois não compreendem por que não conseguem multiplicar a própria família. Não tem força, o casal não tem força.
Respirem isso, porque aqui a gente está falando de lógica, nós não estamos falando do certo e do errado. Antigamente, com muito mais sacrifício, as famílias, né? Se eu for pensar na vida da minha avó, que teve 13 filhos, não, eu sou fraquíssima com um filho único. Então, nós temos uma ganância pela matéria. Isso se chama ganância. Eu estou sorrindo porque nós não queremos saber da verdade. Os filhos, eles nascem da relação de amor. Hoje, os filhos nascem da condição financeira. Ah, eu vou ter só um filho porque filho é caro. Não, seu amor que é fraco. Respira isso, gente, porque nós precisamos admitir a verdade. Ah, mas o mundo de hoje é perigoso. O mundo sempre foi perigoso, em circunstâncias diferentes. Mas você e o seu companheiro hoje são tão fracos que vocês não conseguem ter 2, 3 filhos, né? Que é uma proporção bacana. Porque não estão dispostos a renunciar. Nós somos fracos no amor. Porque financeiramente nós estamos muito melhores do que as pessoas lá naquela época que não tinha dinheiro para nada. Eu não sei alguém aqui de vocês, mas eu sou de uma época que comer maçã era só nessa época agora do Natal. Eu não me lembro de ter em casa com facilidade Yakult, Danoninho, essas coisas que hoje come-se assim. Nós temos acesso. Entendem como que nós temos uma dificuldade de admitir que nós somos materialistas e com isso nós não alcançamos uma graça maior, que é a multiplicação. Porque estamos presos, pagando pelas gerações anteriores. E aqui quando ele fala da história, né, das missionárias, que elas ficam horrorizadas. Porque nós temos uma imagem de Deus que aceita o sacrifício. É uma distorção que nós temos dentro de nós. Então ele vai seguir falando do destino. Bem curtinho, a gente já está finalizando. Olha o que ele fala do destino. Gente, essas palavras aqui, se a gente abre o coração, se você não barra na sua mente, talvez você pode alcançar um algo diferente aí dentro de você. É assim que eu costumo convidar as pessoas para virem para os grupos de constelação. O próximo grupo de constelação será no dia 23 de dezembro, tá? Dia 23 de dezembro, terça-feira, às 3 horas da tarde, será o último grupo de constelação do ano. Somente para quem já entendeu que nós podemos ir para algo maior quando nós desnudamos aquilo que nós trazemos como uma verdade limitada. Então vem para cá, venha conhecer, né? Destino. Ele diz, existe essa mesma postura nas famílias em relação ao destino. Vou trazer um exemplo simples. Um engenheiro comprou um carro Mercedes.
Em sua família, isso constituía presunção. Um dia, estava trafegando pela rodovia e um outro carro colidiu com ele. Ele se sentiu muito aliviado. Agora, perante o destino, ele pagara pelo Mercedes. Quantas crianças há que, quando presenciam que os pais estão doentes, fazem uma promessa a Deus dizendo, por exemplo, tome minha vida, para que minha mãe continue vivendo. Isso é muito comum. Os filhos, por amor, eles falam dentro de si, eu por você, mamãe. Isso é a grandeza do amor maior, eu por você. Eu por você, papai. E isso nós fazemos de uma maneira inconsciente. Se por um acaso você está aí dizendo, ai, que absurdo, nós estamos falando de inconsciente. Porque o equilíbrio, a compensação, ela nos pede algo. Ela nos mostra que a criança, ela toma uma decisão dentro dela. O problema é que não resolve. Se resolvesse, ainda estaria, razoavelmente bom. E aí ele traz o que seria o Deus maior. Ele diz assim, imagino então como Deus contempla essas crianças. Para Juan, então como se sente esse Deus? Fica debulhado em lágrimas ao ver isso. Então, quando ele mostra que Deus não espera esse tipo de sacrifício, isso é uma questão humana. E aqui ele traz o conceito da psicoterapia. Ele diz, o processo de psicoterapia busca o rompimento desse comportamento inconsciente. Então, se nós formos buscar no processo de psicoterapia, como foi descoberto por Freud, por Jung, Bert Helling, ele era psicanalista. Então, esses conceitos do inconsciente não é da constelação. Existe uma base científica no trabalho de Bert Helling. Quando ele fala da psicoterapia, ele fala de uma psicoterapia psicanalítica. Como quando eu, Ronivalda, trago para vocês o conceito psicanalítico dentro da psicoterapia corporal, que é a análise bioenergética. A base da análise bioenergética, que é o trabalho de Dr. Alexander Lowen, que seguiu os ensinamentos de Dr. Reich, que foi um médico, psiquiatra alemão. Todos eles seguem o princípio de que tudo começa na relação do pai, entre o nosso papai e a nossa mamãe. A psicanálise, ela nasce desse lugar e mostra as nossas defesas psíquicas com atos falhos, lapsos de linguagem, sublimação, negação, tudo aquilo que o nosso ego faz.
E que os psicoterapeutas do corpo, como o Dr. Reich, que mostra que o nosso corpo também cria uma defesa caracteriológica, que é uma defesa física no nosso corpo, que nós criamos bloqueios quando nós travamos a nossa musculatura. E assim nós vamos criar defesas que são defesas muito consistentes no nosso corpo físico, como uma esquizoidia, uma oralidade, uma psicopatia, masoquismo, uma rigidez no nosso corpo físico. Aqui está a parte científica, que um trabalho de constelação familiar só poderia acontecer a partir do momento que as pessoas estivessem conscientes de suas defesas para alcançar algo maior. E não se faz terapia na constelação. A constelação é o plus, a cereja do bolo, aquilo que você fala, estou pronto para fazer isso. Então nós alcançamos algo maior, mais amplo. Então quem vem para os meus grupos de constelação sabe que eu trabalho primeiro com todos. Nós nos preparamos para conduzir no campo de uma constelação. Por isso que a constelação, quando ela não tem uma sustentação científica, ela é confundida com algo esotérico, ela é confundida até com religião no campo espiritual fenomenológico. É confundida, mas ela não é isso porque ela tem uma base científica que a sustenta e que mostra que o corpo ele pode se mover a partir do momento que a mente tem um relaxamento nessa mente. E isso se faz a partir do sistema nervoso central, onde nós vamos regulando sistema nervoso simpático e parasimpático. Bom, vamos ver se nós paramos. Vamos parar aqui. Amanhã, sexta-feira, nós seguimos daqui com um exemplo de uma outra constelação que Bert Helling vai chamar de Os Guerreiros. E aí ele vai descrever uma outra constelação. Essa constelação, ela traz muitas pessoas no campo. Nossa, é enorme. Então, amanhã nós começamos assim já contando dessa constelação e depois ele vai falar o que é o movimento da alma. Feche os olhos de vocês agora. Inspira pelo nariz. Fecha seus olhos. Organiza aí o seu bumbum, assenta o seu bumbum, acomoda o seu bumbum no assento. Respira, deixa o ar entrar pelo seu nariz. Deixa o ar sair pela sua boca.
Até quando você vai continuar se sacrificando para ser visto, para pertencer? Até quando você vai seguir com um casamento falido para fazer parceria com a sua mãe, ou com a sua avó, com a sua bisavó, e você está dizendo a elas: eu também me sacrifico para ter uma vida como a de vocês. Isso é um amor infantil. E você reconhece isso. E você compreende que, no fundo, não é isso que esperam de você. Então você mais uma vez inspira pelo nariz. Aperta os seus pés no chão. Expira pela boca. Sorria. Coloca a sua mão direita sobre o seu coração. Imagina atrás de você todos aqueles que fazem parte da sua família de origem, começando dos seus pais. Atrás de você, você encontra o seu pai e a sua mãe. E por favor, para de falar que você não teve pai, porque não existe ser humano sem pai. Você pode não ter conhecido o seu pai. Quem não conhece o próprio pai não conhece a própria história, então. E isso não significa que não tenha conexão com as suas escolhas hoje. Se por um acaso você foi um filho adotado, coloque os seus pais adotivos e os seus pais biológicos atrás de você. Coloque os seus avós, os seus bisavós. Caso os seus avós tenham tido outros relacionamentos, talvez o seu avô tenha sido viúvo, coloque a primeira mulher dele. Talvez a sua mãe tenha sido viúva de um primeiro marido, coloque esse primeiro homem da sua mãe. Quanta gente está atrás de você? São milhares. E mesmo assim, você tem o seu próprio destino.
Você não precisa se sacrificar. Você pertence por direito, não por sacrifício. E você olha à sua frente, tem uma linda estrada à sua frente. É uma estrada com obstáculos, não com sacrifícios. E você sente o seu corpo. Um corpo que tem uma história. Uma história que pode ser que você precisa ainda trabalhar na sua individualidade. Um corpo que apanha, um corpo que é beliscado, um corpo que é abusado. Ele precisa ser escutado na sua dor. Sim. Então você acolhe você. E você diz: eu me vejo. Eu me acolho. Eu pertenço. É bom estar comigo. É bom voltar para casa. A sua casa é o seu corpo. Se você está passando por uma doença agora, saiba que essa doença está querendo devolver você para casa. E essa casa é o seu corpo. Respire e dê um passo. Dê um passo. Sorria. Comemore por você ter conseguido dar um passo. E você diz: sim. Eu posso fazer por mim. Porque eu não vim aqui por um acaso. E todos aqueles que vieram antes me deram o que eu precisava. E eu deixo com eles o que é deles. Eu deixo com a minha mãe o que é dela. Eu deixo o que é do meu pai com ele. Respira e dê mais um passo. Perceba como é que fica seu corpo. Sorria. O que é seu é suficiente. Você não precisa carregar o que é do outro.
Abra seus olhos. Perceba como você está agora. Tenha um lindo e abençoado dia. Nos encontramos amanhã, às 5. Beijo.